Você sabia que as fábricas de Lego nunca param? E que a tinta passa por um processo de produção longo e complicado antes de ser usada? Se isso é novidade para você, assista esse episódio e preencha uma lacuna de conhecimento, pois hoje vou mostrar processos de produção que vão te dar arrepios. Isso vai ser interessante. Vamos lá! Lego. É difícil encontrar alguém que não tenha brincado com Legos, ou pelo menos não saiba desses brinquedos. Esses brinquedos dinamarqueses revolucionaram o campo do entretenimento e forçaram milhões de crianças a desenvolver habilidades motoras e pensamento criativo. A produção de Legos é um tema muito interessante. O grupo Lego começou a produzir tijolos de plástico em 1949. Desde então, todos os Legos foram feitos para se encaixar, para que os tijolos antigos possam caber em conjuntos modernos. Essa precisão é resultado de controles cuidadosos e etapas de produção calibradas. Em fábricas ao redor do mundo, os Legos são feitos com a mesma tecnologia. A base de todas as peças são pelotas de plástico. Eles são trazidos das fábricas em caminhões e armazenados em depósitos. Os próprios glânulos de plástico têm uma cor branca ou preta, mas às vezes são até incolores. Do armazém, as pelotas vão para a oficina de moldagem. Aqui as máquinas produzem minifiguras de Lego sem parar. Aqui também são adicionadas cores diferentes às pelotas. As fábricas têm mais de 50 variedades de cores. Aqui as matérias-primas são aquecidas a uma temperatura de 230 a 310 graus Celsius. Depois de aquecidos, eles se transformam em uma mistura que lembra pasta de dente em sua consistência. A mistura cai numa puncionadeira, onde sob a influência da alta pressão produzem os Legos. É importante notar que as fábricas de Lego usam ativamente materiais de reciclagem. O lixo que sobra após a produção dos Legos é imediatamente reciclado e colocado de volta na produção, que, como eu disse, nunca para. Mas e quanto à precisão? Como os Legos se encaixam tão perfeitamente? O fato é que a forma das peças fabricadas é determinada por gabaritos intercambiáveis. É por causa deles que os Legos têm tamanhos tão precisos. Os modelos são quase o papel principal em todas as fábricas que produzem Legos, por isso são cuidadosamente monitorados e cuidados. Quando já estão feitos, os Legos vão para as caixas. As caixas são enviadas para a esteira e depois para o próximo depósito. Tudo aqui é automatizado, para que o computador possa encontrar a caixa certa e tirar os detalhes dela, para que eles entrem no pacote certo. Quando a embalagem estiver cheia e lacrada, é hora de mandar para a loja. Caixa eletrônico. Eu acho que todo mundo deve ter usado um nessa semana ou até mesmo hoje. Essa coisa é muito útil. Mas você já se perguntou como os caixas eletrônicos são realmente feitos? Eles não aparecem do nada, não é? Vamos ver. Como todos os caixas eletrônicos têm um design semelhante, eles são produzidos de acordo com aproximadamente o mesmo princípio. Cada máquina consiste em duas seções. A seção inferior é um cofre de aço que contém dinheiro. A seção superior está equipada com todos os dispositivos necessários para realizar as operações. Há um leitor de cartão, um painel com botões e um monitor. A maioria das peças não eletrônicas usadas em caixas eletrônicos é produzida em fábricas a partir de chapas de aço. Os trabalhadores colocam a chapa de aço em um cortador controlado por um programa de computador. Um laser é usado para cortar as peças do aço no formato desejado. As peças de metal acabadas são mergulhadas em um tanque com um líquido que mais tarde os protegerá da corrosão. Em seguida, as peças são secas em um forno especial e pintadas. Todas essas peças acabarão por se tornar a estrutura da seção superior do caixa eletrônico. Após a montagem da moldura, os operários montam manualmente todas as peças e módulos eletrônicos, conectam e fixam. O painel externo na seção superior, que é equipado com teclado, câmeras e outras coisas, também é montado manualmente. Quando a parte superior é montada, ela é baixada sobre o cofre, o que é feito com antecedência. As seções são fixadas juntas, após o que o caixa eletrônico acabado é testado e ajustado para as operações necessárias. Depois de todos os testes, ele está pronto para ir ao banco, shopping, loja ou outro prédio onde será utilizado pelos clientes. Tinta. Pode parecer que a tinta não é o produto mais importante do mundo, mas isso não é totalmente verdade. Afinal, a tinta é usada em todos os lugares, não apenas em canetas ou impressoras. Qualquer molde, desenho, textos em papel ou papelão que vemos ao nosso redor são feitos com tinta. Então, como isso é feito? As muitas variações de cores usadas por designers e tipógrafos são baseadas em 4 cores principais: amarelo, magenta, ciano e preto. Curiosamente, o preto é a cor mais importante nesse conjunto, porque é o responsável pelo brilho das outras cores. 2 ingredientes são usados para criar as cores. O primeiro é o pigmento, que contém a cor. Parece um pó colorido. O segundo ingrediente é o aglutinante,
que é um verniz espesso e pegajoso. O processo de produção começa com o pigmento e o verniz grosso sendo colocados em um grande tanque, onde são misturados com um misturador industrial. O tanque está equipado com um sistema de aquecimento, pois no estado quente a mistura torna-se mais líquida e, portanto, é melhor misturada. A próxima etapa da produção é a moagem. As partículas de pigmento ainda são grãos de pó colorido, então ainda estão agrupados dentro da mistura. A tinta só terá uma cor uniforme se for possível quebrar esses caroços. Dois tipos de equipamentos são preparados para esse processo. O primeiro usa bolas de metal para quebrar os caroços. O segundo equipamento torna a pintura lisa e brilhante. É tipo uma máquina com rolos. Depois disso, a tinta está pronta. Em seguida, passa por um controle de qualidade complicado e em vários estágios, após o qual a produção de tinta é considerada concluída. A tinta é muito usada na indústria alimentícia, pois existem rótulos com inscrições em todos os produtos. Eles estão em latas de café, garrafas de ketchup e caixas de leite. Falando em leite, fique ligado para saber como o leite é produzido em escala industrial e o que os operários fazem com as vacas. Você também verá o processamento de lã de ovelha e descobrirá como as garrafas de vidro são feitas. Vamos nessa! Leite. Se você entrar em qualquer mercado, vai encontrar bastante leite. Você pode discutir por muito tempo se o leite nas lojas é bom ou não. Mas uma coisa é certa, com toda a probabilidade foi dado por uma vaca de verdade. Mas como as vacas têm tempo de dar tanto leite? Acontece que a indústria de laticínios tem um pequeno segredo. As vacas não são ordenhadas manualmente, mas com uma máquina de ordenha especial. Primeiro, as vacas são conduzidas para salas especialmente preparadas, onde essas máquinas já estão instaladas. Os operários colocam comedouros com ração na frente das vacas, para que seja mais fácil para elas suportar o processo de ordenha, que não é das mais agradáveis e confortáveis, já que é feito de forma artificial. Enquanto as vacas estão ocupadas comendo, máquinas de ordenha são instaladas em seus úberes. A máquina começa a pulsar alternadamente e estimula a produção de leite. O leite é coletado em recipientes especiais e as vacas são encaminhadas para o repouso. O produto é pasteurizado, beneficiado, passa por total controle de qualidade, é envasado e enviado ao mercado. Para as vacas darem leite por muito tempo, elas precisam ser cuidadas, vigiadas e inspecionadas regularmente. Além disso, para prevenir várias doenças, incluindo doenças infecciosas, as vacas precisam ter os cascos aparados. Dessa forma, elas viverão mais e serão mais saudáveis, e assim darão um leite melhor. O processo de aparar cascos é um procedimento padrão e simples. A vaca é colocada em uma máquina especial que a levanta e a mantém no lugar. Nesse momento, uma pessoa treinada prende os cascos e usa uma máquina especial para limpar e aparar os cascos. Não é o processo mais agradável para a vaca, mas é melhor do que pegar uma infecção. Processamento de lã de ovelha. Você já se perguntou como a lã de ovelha se transforma em roupa? Ou como se transforma em luvas, coletes, cintos e suéteres? Esse processo é muito interessante. Vale dizer que as ovelhas não sofrem. Cortar lã é um processo indolor. Portanto, você pode usar roupas de lã de ovelha com tranquilidade. O próprio processo de produção começa com os mestres levando as ovelhas para uma sala especial onde os animais são tosados. Trabalhadores profissionais lidam com uma ovelha em apenas alguns minutos. Após esse tempo, a ovelha já está correndo nua e há uma pilha de lã no chão. O próximo passo é a seleção da lã. Essa etapa é muito importante. É necessário selecionar apenas a melhor lã, pois isso define a qualidade final do produto. A lã é separada por categoria. Os trabalhadores separam as peças de lã suja e de baixa qualidade das peças boas. Após a seleção, a lã é enfardada, ensacada e enviada para a fábrica. Lá o material é processado e lavado em máquinas especiais. Em seguida, a lã é seca e higienizada, e depois é batida para deixar os fios mais macios. Depois serão obtidos a partir da lã. A última etapa é a fiação dos fios no tear. Os fios são feitos em enormes bobinas. Eles então são usados para fazer roupas e tecidos. Garrafas de vidro. Como sempre, tudo começa com a matéria-prima: areia, carbonato de sódio, pó de calcário e outros ingredientes, como corantes e máscara de vidro, são misturados e enviados para o forno. Para transformar a massa de um pó em um líquido espesso, ela deve ser aquecida a uma temperatura de cerca de 1500 graus Celsius. Em seguida, uma tesoura especial corta o vidro em brasa para produzir peças fabricadas pequenas e de tamanho idêntico. Em seguida, as gotículas de massa de vidro são enviadas para as máquinas de moldagem, cápsulas especiais com uma haste de metal. Dentro delas, o vidro líquido flui pelas cavidades e adquire o formato de uma garrafa. E embora os produtos nesse estágio pareçam prontos, eles precisam passar por vários outros estágios de processamento. Nos estágios finais, as garrafas são aquecidas novamente, dessa vez a 500 graus Celsius.
Esse processo remove o estresse residual do vidro, o que pode fazer com que as garrafas estourem ou quebrem. Na última etapa, os frascos são borrifados com uma solução que torna o vidro menos suscetível a arranhões. Em seguida, vem o controle de qualidade e várias inspeções. Depois disso, as garrafas são enviadas para lojas ou outras fábricas, onde podem ser usadas como recipientes para produtos específicos. Isso é tudo, pessoal! Qual o processo de produção mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até logo!